Então nessa aula a gente vai falar sobre tautologias e para poder explicar o que é uma tautologia, eu vou usar um exemplo e vamos construir juntos, vocês vão me ajudar a construir essa tabela verdade para essas outras preposições que são criadas a partir de uma modificação, de uma combinação ou de um condicional, que a gente já viu nas aulas anteriores, a partir de duas preposições dadas, que podem ter 4 combinações possíveis, porque afinal de contas uma preposição pode ser verdadeira ou falsa, né? A outra pode ser verdadeira ou falsa, e as combinações de duas proposições são verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro ou falso, falso. Então a gente vai construir essa tabela, né? E aí vocês vão entender o que é uma tautologia. Vamos ver, essa primeira coluna que está em branco aqui é a negação da preposição P. Lembrando que a negação ela é sempre o contrário. Então, se o P é verdadeiro, a negação de P é falsa. Se o P é falso, a negação de P é verdadeira. Ok? Agora vamos ver essa outra preposição dando uma conjunção entre duas preposições. Quando a gente faz a conjunção de P com a sua negação, lembra que a conjunção ela é sempre falsa, a menos que as duas sejam verdadeiras. Então, nesse caso, olha só, a gente tem alguma condição em que as duas é verdadeira? Não tem. Então, aqui é falso, falso, falso e falso. Então, a conjunção entre P, entre uma preposição qualquer e a sua negação, a conjunção sempre vai ser falsa. Porque, lembrando, a única forma de uma conjunção ser verdadeira é se as duas forem verdadeiras. Agora, olha só, a disjunção entre que e p. O que é a disjunção entre que e p? A disjunção ela é sempre verdadeira, a menos que as duas sejam falsas. Então, olha só, que ou p. Né? Lembra que a disjunção é um ou. Então, somente se só vai ser falsa se as duas forem falsas. Então, uma ou outra é verdadeira? Aqui é. Uma ou outra é verdadeira? Sim. Uma ou outra é verdadeira? É. Então, aqui a gente tem essa tabela. A gente já viu isso aqui nas outras aulas. Então, a gente sabe que o condicional de implicação, ele só é falso se a gente tiver uma primeira condição verdadeira indicando para uma outra condição que é falsa. Então, uma preposição verdadeira implicando em uma preposição falsa, isso dá uma preposição falsa. No caso aqui, a gente não tem nenhuma opção dessas. É tudo falso, implicando em verdadeiro e aqui em falso. Então, aqui a gente tem sempre verdadeiro. Vocês podem conferir as tabelas verdades das preposições, das combinações, das implicações e da modificação, que vocês vão ver que a gente chega nessa situação. Veja só essa coluna. Essa coluna, independente de quem é o P e independente de quem é o Q, isso é sempre verdade. E aí, no caso, a preposição P, disfunção com a negação de P, implicando, né, na preposição que, disjunção com a preposição P, isso daqui é uma tautologia. Ok? Entenderam o que é uma tautologia? É quando a gente faz combinações de condicionais, modificação e combinações, que a preposição sempre vai ser verdadeira. Se ela sempre for verdadeira, independente de quem a gente dá de entrada aqui, isso aqui é uma tautologia. Beleza? Então esse daqui é um exemplo de tautologia, a gente vai ver mais alguns agora. A gente vai verificar se essa preposição aqui embaixo, que está nessa última coluna da tabela, ela é uma tautologia. Então, para isso, ela tem que ser toda verdade.
Qual é a preposição? A gente vai fazer o seguinte, é a negação da preposição dada pela conjunção entre P e Q. Então a gente vai analisar a conjunção, a negação dela, e aí depois a gente vai ver se ela é recíproca com a outra preposição, que é... né? Então a gente está afirmando que há uma reciprocidade com essa outra preposição, que é a disjunção entre a negação de P e a negação de Q. Um pouquinho complexo, sim, mas a gente vai fazendo aos poucos na tabela, a partir de preposições primárias, né, que são dadas, que podem ser verdadeira ou falsa, e ter essas combinações. Então a gente vai seguir completando a tabela até chegar para verificar se aqui é tudo verdadeiro. Então, olhando para a primeira coluna aqui em branco, a gente tem a conjunção entre duas preposições. A conjunção é uma e a outra, só é verdadeira, né, se as duas forem verdadeiras. O restante, as outras opções são falsas, né? Então, a conjunção entre as duas somente é verdadeira quando as duas são verdadeiras. E a negação dela inverte. A negação dessa conjunção, ela vai dar: aqui é falsa, aqui é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Show! Agora a gente vai ver a negação de P e a negação de Q. Essa daqui é simples, né? A gente só inverte P aqui. Então, quando P é verdadeiro, vai ser falso, falso. Quando é falso, é verdadeiro, né? A negação dela é verdadeira. E aqui a gente inverte a tabela do Q. Então aqui a gente tem verdadeiro, ele se torna falso, falso se torna verdadeiro, verdadeiro se torna falso e falso se torna verdadeiro. E agora a gente vai analisar a disjunção destas duas negações aqui. Então a disjunção, ela é o seguinte, se uma delas é verdadeira, então a disjunção é verdadeira, porque é uma ou a outra. Lembra? A disjunção é uma ou a outra. Então a gente tem, ó, aqui a gente tem uma delas pelo menos verdadeira, aqui também uma verdadeira, aqui as duas são verdadeiras e aqui as duas são falsas. Então é a única forma dessa disjunção ser falsa. Aí por último a gente vai analisar a reciprocidade. E a reciprocidade, né, o se somente se, ela é analisada da seguinte maneira: ela é verdadeira quando as duas são verdadeiras. Então aqui a gente tem verdadeira, as duas são verdadeiras, verdadeira, as duas são verdadeiras, verdadeira. Mas essa implicação de reciprocidade também é verdadeira quando as duas são falsas, falsa e falsa. Então, quando a gente vê aqui reciprocidade, quando há reciprocidade, ela sempre vai ser uma tautologia se a tabela verdade de uma for igual à tabela verdade da outra, certo? Porque aqui a gente tem falso, falso, então as duas são iguais, é verdadeiro. Portanto, a gente verifica que é uma tautologia.